Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um culto Rota 66, mais um tempo especial que o Senhor reservou para nós estarmos juntos, ainda que distantes, nós com o nosso coração cheio de expectativa pelos dias que virão, para que logo possamos estar juntos aqui novamente, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus onipresente, o mesmo Deus que está aqui agora nesse lugar, Ele está aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, e nós podemos nos reunir como o corpo de Cristo, para adorar o nome dEle. Então quero te convidar nesse momento a abrir o seu coração, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos ao Senhor, e vamos nós juntos orarmos a Ele, amém? Deus, nós te agradecemos, Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que até aqui o Senhor nos sustentou e nós podemos te agradecer por isso. Se nós estamos conectados aqui de alguma forma, nós temos motivos de gratidão para te agradecer, Senhor. Então, Deus, nesse tempo nós te pedimos que a tua presença, assim como nós acabamos de dizer, ela seja real, Deus, nesse tempo. Que o Senhor possa nos tocar, que o Senhor possa mover os nossos corações, e que o nosso louvor seja motivado por gratidão e adoração ao seu nome. Pai, no nome de Jesus nós te convidamos a se assentar no trono dos nossos corações e receber, Deus, esse culto que nós ofereceremos a Ti essa noite como oferta agradável ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Esteja conosco em todo esse período e receba a honra, glória, poder e majestade que somente é devida ao Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor juntos. Quando o mar tentar me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir, seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Você pode cantar quando o mar quiser me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei, eu me lembrarei de Ti, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, eu me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir, nós sabemos, Jesus, seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Nós trazemos
trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei. Quero te convidar a trazer a sua memória nesse tempo todas as vezes que você pôde ver o agir de Deus na sua vida, todas as vezes que você pôde ver a intervenção divina, todas as vezes que orações foram respondidas, todas as vezes que o Senhor agiu em seu favor. Quero te convidar agora a trazer à sua memória todas essas coisas e saber que o Deus que fez ontem, Ele é o mesmo e Ele nunca mudou, e Ele pode fazer novamente. Por isso nós cremos e por isso nós cantamos que só o nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, e é nele que está a nossa fé. Por isso nós nos lembramos, me lembrarei, me lembrarei. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Ele tem, que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Oh, a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui em tua presença. Me lembrarei, me lembrarei. Vamos lá, levante a sua voz, cante a paz. A paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Oh, oh, oh. Me lembrarei. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Nós vamos seguir o nosso momento de culto. E eu queria pedir para que nesse momento você preparasse o seu coração, a sua mente, os seus pedidos de oração, que nós vamos orar em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e através de nós, mas também nós vamos apresentar as nossas petições a Ele. Eu sei que você deve conhecer alguém que precisa de uma cura, eu sei que você deve conhecer alguém que está precisando de algum socorro de Jesus, e existem coisas que só Jesus pode fazer, existem milagres que só Jesus pode operar em nós. Então eu quero te convidar nessa noite, junto com essa
mensagem que essa música, que essa palavra que nós cantamos traz ao nosso coração, que relembra, nos traz à memória as coisas que Jesus fez em nós, que nos traz esperança, que nos traz a expectativa de que Ele está cuidando de nós. Então eu quero te convidar nessa noite a orar comigo, a orar conosco, a orar como igreja, e que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa, o seu coração. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor. O principal motivo de nós estarmos aqui neste lugar, fazendo o que nós estamos fazendo, servindo, Senhor, as pessoas, servindo uns aos outros, Senhor. Isso, Senhor, é uma forma, a principal forma de gratidão que nós temos, para dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sustenta a nossa casa. Obrigado porque o Senhor é a coluna que sustenta o nosso ministério. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos traz vida todos os dias. Porque pela Tua palavra nós podemos levantar de manhã e enfrentar as dificuldades, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, não está no que a ciência pode nos dar, não está, ó Deus, naquilo que nós podemos ver, tocar, Senhor, mas está naquilo que nós sabemos, naquilo que nós cremos, naquilo que nós não podemos ver, mas nós temos certeza, Senhor. Está na nossa fé que nós temos em Ti, Pai, e nós somos gratos, Senhor. Gratos porque o Senhor é um Deus que está ouvindo as nossas orações, gratos porque o Senhor é um Deus bondoso, porque o Senhor é o Deus que nos salvou, que nos tirou de onde nós estávamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós queremos te agradecer, Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nós. E nós queremos apresentar os nossos pedidos de oração ao Senhor nessa noite, dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão internados, Senhor, que precisam de uma cura, que precisam de um socorro no corpo, Senhor. Neste momento, nesta hora, Senhor, nós liberamos uma palavra de cura, Senhor, sobre o corpo. Liberamos uma palavra, ó Deus, de transformação, Senhor, para que o corpo volte a funcionar como o Senhor o criou para funcionar, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão com causas na justiça, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos que estão desempregados, que precisam, ó Deus, de uma porta do céu, Senhor. Nós oramos e pedimos, Senhor, para que o Senhor esteja nos orientando dentro da nossa oração, que tudo aquilo que nós oramos, Senhor, a Ti, e pedimos que o Senhor nos dê direção, nos dê sabedoria, Pai, para que a gente possa cumprir, honrar e glorificar o Teu nome em tudo isso, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já vamos para o momento da palavra. Enquanto nós nos organizamos aqui, eu quero pedir para que você abra em 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36. Nós vamos ler a partir do verso 15. 2 Crônicas 36. Diz assim: Contudo, Yahvé, o Senhor Deus de seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar seu povo e o lugar que ele escolhera para a habitação do seu nome. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo, e já não houve remédio. Então o Senhor ouviu o rei dos caldeus, enviou o rei dos caldeus contra eles, o qual exterminou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos meninos, nem das moças, nem dos adultos, nem dos mais velhos e avançados em idade. Deus entregou todos de seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios da casa de Yahvé, o templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes objetos, com todos os tesouros do templo do Senhor, inclusive os que pertenciam ao rei e aos seus oficiais.
Também incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos de valor que haviam neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada de seu exército, a fim de lhe servirem, e a seus descendentes, como escravos até os tempos do Império Persa. Tudo isso em cumprimento à palavra de Yahvé, o Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Contudo, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém, e que Yahvé, o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Irmãos, nós estamos passando pela história do povo, e eu quero trazer um panorama até aqui, porque o livro de 2 Crônicas vai ser o último livro em que nós vamos falar dos reis de Jerusalém. Nós vamos ter outros profetas, né? Nós estamos terminando os livros históricos, vamos entrar nos livros poéticos, e depois nós vamos ver os profetas. Nós vamos ver os homens que Deus estava usando para falar com os reis daquele tempo. Então aí vem as histórias de Isaías, de Jeremias, inclusive aqui em Crônicas nós já podemos ver o nome do profeta Jeremias sendo citado. Mas até agora, se a gente for fazer um panorama, a gente teve a criação lá em Gênesis, Deus criando o seu povo, criando todas as coisas, criando a terra, o céu, tudo que há no céu e na terra. Deus movendo, né, os patriarcas do povo de Deus e começando um processo de uma nação, um processo de uma aproximação do homem com Deus através de um povo. E aí esse povo, em algum momento da história, se encontra no Egito, servindo lá como escravos. E Deus envia um homem chamado Moisés, que vai lá e que liberta o povo daquilo. E Deus leva aquele povo no meio do deserto, durante 40 anos, eles passam por lá e chegam na terra que Deus tinha prometido, que emana leite e mel. Tinham muitos inimigos lá, eles tiveram que dominar a terra à força, e eles fizeram muitos inimigos naquela terra. Então a gente vê muitas histórias de reis entrando em conflito com Jerusalém, entrando em conflito com o povo de Deus, e Deus estava com o povo até ali naquele momento. E aí o povo conquista todas aquelas terras, e Deus levanta juízes no meio daquele povo. Juízes que ajudavam o povo a se livrar das mãos dos seus inimigos, como foi, por exemplo, com Sansão, que livrou o povo dos filisteus. E Deus levantou esses homens para poder gerir aquele povo. Mas o povo precisava de um rei. O povo queria um rei, mesmo que era contra a vontade de Deus, porque Deus queria ser o rei deles. Mas o povo precisava de um rei para poder conduzir eles em guerra. Então Deus levanta um homem, Saul. E de Saul até esse último rei que nós estamos lendo aqui em Crônicas, nós vemos que o povo de Deus passa por altos e baixos. A partir do momento em que o povo deixa de ter juízes no seu meio, conduzindo eles para ter um rei, o povo passa por altos e baixos, porque o povo vai dependendo do momento que o rei está vivendo. Se o rei estava perto de Deus, o povo estava perto de Deus. Se o rei estava longe de Deus, o povo estava perdido, estava sendo atacado por inimigos, estava longe de Deus. Então a gente vê a história do povo, a partir do momento em que eles escolhem ter um rei, indo do auge até o vale, do momento alto até o momento mais baixo. E nós chegamos nesse ponto que nós estamos na história agora. Nós estamos vendo o último rei de Judá sendo tomado, sendo preso, sendo vencido pelo rei Nabucodonosor.
sendo morto, na verdade, pelo rei Nabucodonosor. E todas as coisas que existiam no templo, todos os pertences do povo de Judá, é levado em cativeiro para a Babilônia. E muitas coisas foram destruídas. Então, quando a gente lê esse texto, quando nós começamos a ler o último capítulo de 2 Crônicas, parece uma situação bem melancólica, bem triste, bem trágica. O rei Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu tudo, destruiu o templo, destruiu os muros, desfez tudo, acabou com tudo, matou os meninos jovens, matou as crianças, matou o futuro daquela nação, e a esperança acabou ali. E esse é o momento que nós chegamos da história. Mais para frente, nos próximos cultos, você vai ver a história de Neemias, de Esdras e de Ester, que é o povo voltando agora, Deus dando a oportunidade deles reconstruírem tudo aquilo que foi perdido. E nós vamos terminar a história dos reis de Israel, dos reis de Judá, ali agora, nesse texto que nós acabamos de ler, com tudo sendo destruído. Mas, no versículo 22, que nós lemos, nós vemos que Deus move o coração de Ciro, o rei da Pérsia. Deus move o coração de Ciro, e essas histórias que nós estamos vendo do povo voltando ao lugar, vocês vão ver paralelos acontecendo com os profetas, como Jeremias, como Daniel. Lembra de Daniel na cova dos leões? Então, a história segue, mas essa história que nós vamos ler em seguida já é o povo em cativeiro. Já é uma situação triste em que não existe liberdade nenhuma para aquele povo, não existe identidade nenhuma para aquele povo. Mas Deus move o coração de Ciro e manda que o povo volte para lá. Irmãos, existem tantas coisas incríveis nessa história que nós podemos aprender. Algumas pessoas olham para mim e falam assim: nossa, você é muito jovem e parece que você tem uma sabedoria muito grande para a idade que você tem. Eu já ouvi isso algumas vezes. Isso não mexe com o meu coração, nem com a minha cabeça, porque eu sei de onde vem a minha sabedoria. Muitas vezes, ela vem de ouvir e de observar. Irmão, você não precisa cometer um erro, fazer algo de errado para aprender que aquilo dá ruim. Se você só olhar o exemplo, se você só olhar e ouvir as pessoas que já passaram por aquela situação, isso é o suficiente para você aprender com aquilo. Mas o povo estava insistindo, o povo insistia, eles iam para perto de Deus. Aí eles se achavam que estavam seguros, se misturavam com outros deuses, com outros povos, e aí vinha uma pessoa, vinha um rei, vinha um outro reino e tomava tudo. O que essa história tem para nos ensinar? O que o Espírito Santo quer nos trazer dessa história para hoje? O que nesse caminhar da nossa vida com Deus nós podemos aprender com a história do povo de Deus? Irmãos, na nossa vida, quando nós escolhemos governar a nossa vida com a nossa própria força, ser o rei da nossa própria vida, nós vamos viver como o povo. No dia que nós estamos bem, nós vamos estar bem. No dia que nós estivermos perto de Deus, vai estar tudo certo. Mas existem dias em que nós estamos fracos, e existem dias em que nós tropeçamos. E é por isso que é importante deixar que Deus governe a nossa vida. É por isso que é importante deixar que o Espírito Santo te conduza em todas as coisas. Porque se você for depender do reinado próprio da sua vida, você vai viver como o povo viveu lá atrás, em altos e baixos. Em altos e baixos. A verdade e o segredo para a constância com Deus é estar com Deus no trono do seu coração, estar com Deus no trono das suas decisões. Quando nós chegamos diante de Jesus e falamos assim: olha, perdoa os nossos pecados, escreve o meu nome no livro da vida, toma a direção, o curso da minha vida. Se nós não fazemos dessa palavra a verdade do nosso dia a dia, a verdade da nossa vida com Deus, então nós vamos viver de altos e baixos. E não é só altos e baixos na nossa vida pessoal, nós estamos falando também de altos e baixos na própria igreja. Nós olhamos para a igreja do Brasil, não só a nossa igreja local, mas a igreja como um todo, e nós vemos que a igreja vive de momentos, vive de ondas, vive de movimentos, porque a igreja escolheu deixar o trono de Deus bem distante.
Mas quando nós estamos seguindo a direção de Deus como igreja, nós somos constantes. O inferno não tem poder contra a igreja quando a igreja está debaixo da direção de Deus. A palavra que sai da nossa boca tem poder quando nós estamos em Deus e Deus está em nós. Quando a direção de Deus é aquilo que nós seguimos. Nós vemos tantas coisas acontecendo no mundo de errado, nós vemos tantas coisas acontecendo de errado dentro da própria igreja, e isso só acontece porque nós estamos distantes o suficiente de Deus para nós perdermos o contato com Ele. Quando nós nos misturamos com todas essas coisas, sabe, a gente vê pessoas perdidas, enganadas, se distanciando tanto de Deus, porque tudo que elas precisam é de um carro novo, tudo que elas querem, que elas sonham é ter a casa própria, tudo que elas querem é ter uma boa conta no banco. Deus tem tudo isso para nós, para nos abençoar, para que o nome dele seja glorificado, mas esse não é o esteio, esse não é a coluna do evangelho que nós vivemos. Se nós continuarmos procurando essas coisas pequenas, se nós continuarmos procurando e tendo o foco da nossa vida, do nosso ministério, do nosso trabalho nessas coisas tão minúsculas, então nós vamos viver como o povo viveu naquele tempo, em altos e baixos. E outra coisa, quando eu estava lendo esse texto, me chamou muita atenção. Deus fala no coração de Ciro, rei da Pérsia. E Ciro, rei da Pérsia, se comove no seu coração. Quer ver outro rei que não era rei judeu, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, que Deus falou com ele e se comoveu? Quem lembra da história de Esther? Quem lembra a história dela? Deus moveu o coração do rei Xerxes em favor do povo de Deus. Nós vamos ver essa história mais para frente. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que não importa de onde você veio, quem você é, qual é a sua história. O que importa é a partir do momento que você encontra com Cristo, que Deus toca no seu coração, aquilo que você faz quando Deus fala com você. O que importa é a sua reação quando Deus fala com você. Eu marquei aqui, eu vou pegar aqui no meu celular, os reis judeus. No próprio capítulo 36, vocês vão ver 3 citações, olha só, no versículo 5. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. No versículo 9, Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. No versículo 12, Zedequias, ele fez o que o Senhor Deus reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias. Só no capítulo 36 tem 3 citações de reis judeus, de reis que era do povo, de reis que estava na história, que conhecia a história, que conhecia o que Deus tinha feito, mas fazia o que Deus reprovava. Mas Ciro, quando ouve a voz de Deus, mas Xerxes, quando ouve a voz de Deus, são reis que não tinham nenhuma conexão com aquela história, com aquele povo, mas porque eles ouviram a voz do Senhor no seu coração, eles fizeram coisas que abençoaram o povo. Não importa de onde você é, o que você é, a história que você fez até aqui, quem são os seus antepassados, o que importa é o que você faz no momento em que você ouve a voz de Deus. Aqueles reis nem se preocuparam em ouvir a voz de Deus, mas um rei persa, um rei da Babilônia, ouviu o que Deus estava falando. E o que importa para o nosso coração nessa noite é isso. O que nos faz povo de Deus, o que nos faz trazer a bênção de Deus para a nossa vida, não é o tanto que nós temos de dinheiro, não é a beleza que nós temos física, de um espaço físico, mas o que importa é o que nós fazemos quando nós ouvimos a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus e segue ela, Deus vai abençoar a sua vida. Se você ouve a voz de Deus e segue ela, Deus tem um propósito para você, para mudar a sua família, a sua casa, o seu trabalho, o lugar onde você está. Mas sem a direção de Deus nós não podemos fazer nada. Sem a direção de Deus nós não vamos chegar em lugar nenhum. E é essa a mensagem que Deus quer trazer para nós. Sabe, o povo estava ali, preso naquela situação, distante, os muros tinham sido destruídos,
mas existiam pessoas que ainda ouviam a voz do Senhor. Nós estamos vivendo esse momento na nossa vida, na nossa sociedade, no mundo todo, onde tudo está destruído. A saúde das pessoas está destruída, o emocional das pessoas está destruído, as famílias estão destruídas, os negócios vão de mal a pior, não só no Brasil, mas no mundo todo. O trabalho é escasso, cada vez mais a fome se expande, as doenças se aumentam, tudo parece uma tragédia, mas se nós, como povo de Deus, nos levantarmos, voltar os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para o princípio do Evangelho, então Deus vai fazer como fez naquele tempo, vai reconstruir os muros da nossa cidade, vai nos dar capacidade e força para reconstruir o que está destruído, vai nos dar palavras de força, de vigor, como fez com os profetas daquele tempo. Jeremias disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos vivendo este momento na nossa vida, então se nós que somos o povo de Deus, se nós nos rendermos a Ele, tocar os nossos joelhos no chão novamente, tocar o nosso coração nos princípios do Evangelho, então quando nós fizermos isso, Deus vai ouvir dos céus, vai sarar a nossa terra, perdoar os nossos pecados e vai nos dar condição de reconstruir tudo que foi perdido. Essa é a palavra que nós temos para esse tempo. Segundo Crônicas, a história do povo destruída aqui no capítulo 36, depois de tantas coisas ruins que aconteceram, de tantos reis ruins que passaram por eles, mas ainda existe um futuro, mas ainda existe uma esperança, uma expectativa. A nossa vida não acaba aqui, a nossa esperança não termina aqui. As coisas que foram destruídas não destruiu a nossa vida, a nossa expectativa, porque o que nós esperamos é muito maior do que qualquer coisa, é muito maior do que qualquer bênção que pode existir. O que nós esperamos é a salvação, a vida eterna, a volta do nosso Jesus, é isso que nos mantém de pé. E é essa palavra, nesse pilar que nós precisamos concluir a nossa vida, confirmar a nossa fé. Nós não podemos nos perder e nos dispersar com qualquer outra coisa. Não é uma boa música, irmão, que traz a presença de Deus até você, mas é você, se você pedir, Deus vai até você. Não é uma boa mensagem que pode te convencer de que você precisa transformar o seu coração, mas é a sua consciência, o seu viver com Deus que pode fazer isso. É a palavra de Deus que nos constrange, que nos transforma, e nós precisamos voltar para ela o mais rápido possível. Como Jeremias chamou o povo naquele tempo, para voltar aos pés do Senhor, nós estamos aqui neste lugar com as nossas mensagens falando de esperança, de expectativa, de voltar os nossos corações para Deus, de voltar a nossa mente, o nosso agir para a vontade do Senhor, e nós vamos fazer isso, e quando nós concluirmos essa etapa na nossa vida, então Deus virá. Ele vai perdoar, vai sarar a nossa terra, vai perdoar os nossos pecados e vai nos trazer de volta como uma nação viva, forte e eficaz. Eu quero te convidar nessa noite, hoje é um convite especial. Nós vamos orar para encerrar essa mensagem. E a minha oração nessa noite é para que nós, como povo de Deus, sejamos que a gente consiga realmente ser essa unidade, esse corpo. Nós precisamos estar unidos em oração, nos princípios, em amor. Se nós fizermos isso, então o poder de Deus vai estar no nosso favor. A graça de Deus vai estar conosco. E nós vamos ver os milagres acontecendo aos poucos na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, e isso transbordando para a nossa sociedade. Esse é o momento em que a igreja precisa se mostrar como o corpo de Cristo, como os filhos de Deus. Esse é o momento que a criação aguarda para que você se revele como um filho de Deus, para que nós nos revelemos como igreja. E eu quero te convidar nessa noite a orar e pedir para Deus isso. A abrir o seu coração e se dispor a fazer isso. Não é fácil, nunca será fácil,
mas nós continuamos firmes no mesmo lugar, firmes na rocha. E Deus vai transformar tudo isso que nós estamos passando, toda essa tristeza, toda essa angústia que nós estamos vivendo, em alegria. O choro de tristeza vai se converter em choro de alegria. A angústia vai se transformar em esperança. A terra seca vai se transformar numa terra boa. E isso tudo porque nós estamos firmes em Jesus. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Pai, nós estamos reunidos, Senhor, hoje nas nossas casas. Mas, ó Deus, a unidade que existe no nosso coração transcende paredes. Ela não fica presa, Senhor, nessas paredes. Nós somos unidos mesmo estando distantes. Nós somos um, mesmo não conseguindo nos unir fisicamente. Pai, e é nessa unidade que nós queremos orar nessa noite. E pedir para que o Senhor perdoe o pecado, Senhor, da nossa nação. Perdoe, Senhor, o nosso pecado, Senhor. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros, em nome de Jesus nós te pedimos isso. Nós queremos, ó Deus, trazer, Senhor, a Tua presença, o Teu Evangelho, a Tua Palavra, de volta aos corações, Senhor. De volta ao altar nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir as nossas palavras, conduzir as nossas atitudes, Senhor, gerando paz e não separação, gerando amizade, Senhor, profunda, irmandade, proximidade uns com os outros, Senhor. Nós oramos e pedimos, Deus, para que o Senhor nos coloque de volta no centro da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, Pai, e pedimos para que o Senhor sare a nossa terra, cure, Senhor, a nossa terra, cure o nosso povo, Senhor, a nossa tristeza, a nossa angústia, Senhor. Pai, só o Senhor pode realizar este milagre, Senhor. Nos una como um povo de novo, nos faça, Senhor, mais uma vez uma nação, Senhor, unida, os Teus filhos, Senhor. Pai, que essa unidade que existe, Senhor, em nós, possa, Senhor, transmitir a Tua palavra, o Teu Evangelho para cada um que está lá fora no mundo, Senhor, que está perdido, Senhor. Nós estamos, Senhor, distantes uns dos outros, mas, Senhor, nós ainda queremos, Pai, que a Tua palavra alcance o perdido. Pai, neste momento nós queremos pedir para que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, Senhor, em arrependimento, nos conduza, Senhor, nos conduza direto para o lugar onde a Tua vontade está, Senhor, para que no final da nossa caminhada, Senhor, para que aquilo que nós vamos deixar para a próxima geração que está por vir, Senhor, não fique escrito como está escrito para esses reis no capítulo 36, eles fizeram o que o Senhor reprova, mas que esteja, Senhor, escrito, Senhor, que nós fizemos como povo, como os Teus filhos, aquilo que o Senhor aprova, aquilo que Te agrada, Senhor, aquilo que nos aproximou de Ti, Senhor, que nos deu, Senhor, a qualidade de ser filhos e filhos Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero Te agradecer por você ter estado conosco. Eu não posso encerrar antes, sem falar que nós continuamos aqui abertos com o nosso mercado solidário. Se você está em condições de poder ajudar o próximo, não deixe de comunicar no seu grupo, não deixe de comunicar no WhatsApp da igreja que você tem uma doação, que você tem algo que pode doar para ajudar as pessoas que estão passando fome. Nós estamos aqui, o Mercado Solidário está funcionando, então doe. E também não posso deixar de falar dos nossos dízimos e das nossas ofertas. São eles que mantêm este lugar fisicamente de pé. São eles que mantêm essa obra funcionando e tracionando o nosso serviço ao próximo. Sem o seu dízimo, sem a sua oferta, dificilmente a gente vai conseguir continuar servindo da maneira que estamos servindo. Então nós precisamos
que o seu coração generoso esteja aberto essa noite, esteja aberto durante esses dias para continuar ajudando. Então tem os dados, tem o QR Code que você pode apontar aí no seu celular e nos ajudar com o seu dízimo e com a sua oferta. Amém, irmãos? Nós continuamos com a oração na sexta-feira. Separe um momento na sua casa, no seu trabalho, para você orar ao Senhor, apresentar a Ele os seus pedidos de oração, os pedidos de oração da igreja. E no domingo nós estamos de volta com o nosso culto às 18h30. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai, nós te agradecemos por este culto, Senhor, que o Senhor nos permitiu fazer nas nossas casas. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada família que está reunida assistindo, por cada pessoa que está assistindo este culto, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esta família, esta casa, essa pessoa, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito e a Tua presença, Senhor, nos acompanhe até o nosso próximo culto no domingo, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, e te agradecer por este momento, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.